O Cruzeiro, que venceu o Vila Nova, não foi aquele jogo. Aliás, a torcida já tá pegando no pé do Larcamon, né? Por conta de alguns testes, principalmente. Verdade é essa, né? Ficou muito escancarada a questão do Palácio. O torcedor falou em Palácio, os caras estão arrepiando. Mas não é por aí, né? Tá só começando, né? Tá, o primeiro jogo, o Larcamon chegou agora, ele precisa conhecer o elenco. Mas o Palácio é ruim, mas deixa o cara ver, então. Deixa ele ver o Palácio jogando. Muita gente bateu no Palácio no gol do Vila. Quem falhou no gol do Vila foi o William, né? A falha foi do William, não foi do Palácio. Também, né? O Palácio, ele é menor que o atacante. Ele tem que se posicionar melhor, né? Mas e o zagueiro que tava marcando no ele tava entre os dois zagueiros? Por que é só o Palácio? Não é só ele. O Palácio não jogaria no meu time, tá? Não jogaria no meu time. Mas vamos lá, a crítica ao Palácios nesse primeiro jogo foi muito mais pro 2023 do que 2024. Sinceramente. Você sabe que a pergunta que eu faço... Eu entendo o torcedor, mas o torcedor tem que entender o Larcamon, cara. Mas então, aí vamos lá. Você tem no banco Lucas Oliveira. Você tem no banco Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, eu falei aqui no Rádio Esportes, quando o Pansieri trazia a prévia, eu falei, eu acho que o Zé Ivaldo não joga, não. Aí ele me olhou só e falei, vai ter 6 meses que o Zé Ivaldo não joga, gente. Então vai jogar quando? Vai esperar mais 6? Agora, dá mais um prazo de trabalho. Igual o Atlético não levou alguns jogadores, o Cruzeiro não usou outros. Agora joga na segunda rodada e vai se preparando. Mas levou o Lucas Oliveira. Se o Lucas Oliveira for pior do que o Palácio, meu filho, você tem... É o primeiro jogo da temporada. Tá bom, mas no primeiro jogo ele fez uma escolha errada. Errada porque ele falou na coletiva, eu escalei o Palácio porque nos treinos ele me mostrou, e se ele treinou melhor que o Lucas Oliveira? Então, aí tá o ponto. O Lucas Oliveira, meu filho, se o Palácio está treinando melhor que vocês, tem que ver se você venceu aí. O recado foi dado. Lucas Oliveira, eu escalei o Palácios, você precisa melhorar. O recado foi dado pelo técnico. Mas eu acho que tem recados e recados. Você não pode colocar em risco uma partida oficial de futebol. Thiago, foi o primeiro jogo da temporada, ele não colocou nada em risco. Nada em risco. Quase o Cruzeiro não ganha o jogo, e daí, meu filho. Fez um gol 50 no segundo tempo. Se não ganhasse, é o primeiro jogo do Cruzeiro com um novo técnico. Se não ganha, já tava... Ganhou! Já estão reclamando. Imagina se tivesse empatado. Tudo bem, mas estão reclamando porque são apaixonados. Aqui o nosso papel é outro. Não, é o primeiro jogo. O Larcamon tem o direito de escalar o jogador que ele acha que treinou melhor e que ele precisa observar. Ele fez a observação. Se no final de semana ele voltar com o Palácio, você pode ter certeza que ele não achou ruim. E se ele voltar com o Palácio? Ele não achou ruim. Mas eu acho que eles chamam a carga pra cima dele desnecessária. Porque você vai ter... Lá, o Cruzeiro era visitante. Lá em Sete Lagoas, meu irmão, com o campo cheio, 10, 15 mil torcedores, não vai ser aquela molezinha que foi lá em Nova Lima, não. Eu acho que o Palácio não joga no final de semana. Aí já dá mais uma minutagem pro Zé Ivaldo, pra ele observar também. É um momento de observação. Cara, a gente passa janeiro inteiro falando que o Campeonato Mineiro é uma extensão da pré-temporada e observação. Esse Bruno Alves que é muito bom. Então, ele vai ter tempo pra isso. Os caras estavam na Copa São Paulo. Eles jogaram praticamente no mesmo dia. Aí o treinador vai lá, escala pra observar, a gente senta aqui, mas não pode. Como que colocou? Aí ele escalou pra observar. É o primeiro jogo. Ele escalou pra observar. E aconteceu o quê? O que todo mundo já sabia. Então ele perdeu 90 minutos. Mas não foi ele poderia observar outro jogador com mais talento, com mais qualidade. Eu não vou encerrar a carreira do Palácio. O Cruzeiro não perdeu, não tomou gol por culpa do Palácio e nem correu risco por culpa do Palácio. Futebol é coletivo. Mas o Palácio não é jogador para o Cruzeiro. Eu também acho que não, mas nesse jogo especificamente, o William falhou no gol. Aliás, o William jogou mal. E o William é ruim porque jogou mal? Foi o jogador mais regular do Cruzeiro em 2023. É início de temporada. Eu acho que quem ficou muito mal aproveitado foi o Marlon. Não foi nem o William. O Marlon foi muito mal aproveitado. E no segundo tempo, quando ele dobra com o Gasolina na frente, o cara já, eu sou o melhor aqui da assistência, eu que vou na linha de fundo, aí eu vou ter que fazer sombra pro Gasolina subir. Essas escolhas é que preocupam. Eu até falei com o Pansieri, quando ele tiver a oportunidade numa zona mista, de perguntar pro Marlon. O que o Marlon tá achando? Porque o Marlon jogava como um terceiro zagueiro também. Aliás, e há controvérsias de terceiro zagueiro, né? Porque ele só fez a saída de 3. Ele defendia. Ele defendeu como lateral. Pois é, mas... O Cruzeiro defendeu com linha de 4. Ele fez a saída de 3. Então quer dizer que se um volante entra entre os dois zagueiros para participar dessa saída de 3, por exemplo, o Cruzeiro saía de fazer uma saída de 3 com 2 zagueiros e o Lucas Silva. O Lucas Silva é zagueiro? Não, ele só tá fazendo a saída de 3. Eu prefiro o Marlon apoiando. Mas é uma observação. Eu acho que você tem uma característica fantástica dele, que é o apoio. Aí você negligencia isso, negligencia a melhor qualidade do cara para ele marcar. Mas, Thiago, é o primeiro jogo da temporada. Tá bom, que eu tô falando de lições. Então vamos tirar lições do primeiro jogo. Eu até acho que o Cruzeiro procura um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, enquanto não tem, usa o Marlon.
Até porque tem, dali a pouco, o Kaique de volta. A informação de que o Vitinho vai ser aproveitado. Você viu como é que o Vitinho joga no Sub-20? O Vitinho é um meia que joga como ala pela esquerda. Ele é polivalente, esse Vitinho. Joga como ala pela esquerda. Eu tô achando que o Marlon vai seguir fazendo essa função, participando da saída de 3. Eu queria ouvir do Marlon se ele gosta ou não da função. Do jogo de amanhã contra o Atlético, a Arena do Jacaré, esse planejamento do Larcamão vai repetir a escalação, não vai, muda o time, não muda. O que você me diz do Cruzeirão, hein, Panci? Um abraço, boa noite. Chega mais, Pancieri. Fala, Thiago. Um abraço para você, boa noite. Também para o Panzi, que nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro. E para destacar que o técnico Nicolás Larcamon ainda sem o Lucas Homero, né? Lucas Homero, quem sabe, sendo preparado aí para o clássico contra o Atlético. No outro sábado, as duas equipes se encontram na Arena MRV. E aí pode ser a estreia do camisa 29 do Cruzeiro. Em relação a esses relacionados, para a gente trazer a lista aqui no Bastidores, goleiros Rafael Cabral, Anderson e o Léo Aragão. Para lateral direita tem o William e também o Wesley Gasolina, apesar de o Wesley Gasolina ter entrado de ponta do lado esquerdo. E eu vou falar o Palácios como lateral direito e zagueiro, né? A gente sabe que agora ele executa essas duas funções e vamos ver que eu vou falar sobre a escalação daqui a pouco. Para lateral esquerda tem o Marlon e para a zaga tem João Marcelo, Lucas Oliveira, Neres, Juan Santos e Zé Ivaldo. Para o meio-campo, Fernando Henrique, Henrique Rodrigues, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva e Matheus Pereira. O Matheus Ital ainda não foi relacionado, nem o Ramiro. Para o ataque, Arthur Gomes, João Pedro, Dineno, Rafa Silva e Robert. Zé Ivaldo pode começar o jogo ao lado do Neres. Tem essa tendência, né? E aí ele poderia mudar a questão do Palácios. No meio-campo, Lucas Silva, ao lado, será que de Japa ou de Ian Lucas? Tem essa dúvida. E aí o Arthur Gomes aberto pelo lado esquerdo, Matheus Pereira jogando com liberdade no meio-campo, e aí na frente Robert e Dineno. Pode ser isso o Cruzeiro para amanhã em Sete Lagoas. Thiago. A notícia do dia, e que eu honestamente acho que o torcedor ainda não dimensionou o problema, é essa lesão do Gabriel Veron. Para quem não acompanhou mais cedo, o Gabriel Veron se lesionou no treinamento, uma lesão no pé e vai ter que ser operado. Olha, o Cruzeiro não estima tempo, o Cruzeiro não entrou em detalhes da lesão. Uma lesão no pé para ser operado, Edu, dificilmente ele volta com menos de 3 meses. É difícil falar a respeito disso, né? Porque você não sabe o prazo da lesão. Pode ser uma lesão que você em 2 semanas volte, em 4 semanas volte. Uma cirurgia, mas como a gente não sabe, não dá para saber se o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado, trazer outro jogador. O substituto do Veron poderia já estar no Cruzeiro, é o Wesley, mas eu não sei se o Cruzeiro vai utilizar o Wesley. Você acha que deveria usar? Depende, Thiago. Eu acho que o problema do Wesley no Cruzeiro é maior fora do que dentro de campo. Não, dentro de campo é um problema gigantesco. Só que fora é terrível. Dentro de campo, o Wesley foi um péssimo finalizador. Porque o Wesley é um atacante que recompõe bem, é o cara que fecha espaço, que consegue atacar e marcar. Mas em 2023, ele conseguiu perder gols que um atacante não pode perder. O Cruzeiro perdeu pontos por gols perdidos pelo Wesley. E não foi só ele. Os outros atacantes, à exceção do Bruno Rodrigues, entraram nessa também. O ataque do Cruzeiro em 2023 foi muito mal. Só que o Wesley ficou marcado por gols, assim, escancarados, que ele acabou desperdiçando. Mas não foi só isso. O Wesley, em determinado momento de 2023, até foi bem. O início da temporada, acho que o primeiro semestre do Wesley com a camisa do Cruzeiro não foi tão ruim quanto o segundo semestre, que realmente foi ruim. Agora, o extracampo é que eu acho que pega pro Wesley para não ser aproveitado em 2024. Essa reta final, a diretoria do Cruzeiro, eu acho que não vai dar uma perdoada não, mesmo sabendo que precisa de um jogador de lado de campo por conta dessa questão envolvendo o Gabriel Veron. O que tem é o Arthur Gomes, é o Robert e talvez o Cruzeiro recorrer ao Sub-20 para trazer um outro jogador. Falamos agora há pouco do Vitinho, que é um meia que faz o lado esquerdo como um ala, pode jogar pela esquerda. Tem peças dentro do clube. Agora é difícil falar a respeito do Veron sem a gente saber o prazo que o clube vai ter para recuperar o atleta. É isso, você ligado aqui no Bastidores, 8 horas 21 minutos.
Você que está acompanhando a Itatiaia. O Vitor Hugo está perguntando, Thiago, por que no Bastidores ontem vocês não falaram do resultado da Copinha? Porque não teve Bastidores, filho. Não teve o jogo do América. Foi por isso mesmo. Foi só por isso, tá? E, inclusive a Itatiaia transmitiu o jogo, Vitor Hugo. Não é só falar do... A Itatiaia transmitiu o jogo em loco, esteve lá com a equipe e o Corinthians saiu campeão com muita polêmica, né? Tem gente que crava que foi mal anulado o gol do Cruzeiro. Já vi gente dizendo que há motivo para anulação. Eu acho que é um lance de fato polêmico. É um lance que aqui no futebol brasileiro é falta. E que eu não preciso concordar que aquilo seja falta. Eu acho que o jogador do Cruzeiro foi o Seninha, né? Foi o Henrique Silva. Ele nem olhando pro goleiro tava. Só que aqui no Brasil interpretam que pegou no goleiro ali na pequena área e realmente atrapalhou a ação do goleiro. Deve ser marcada falta. Fizeram até uma comparação com o lance anterior. Mas que não tem comparação, né? Porque o goleiro do Cruzeiro... Não sei se foi Corinthians e Cruzeiro em 2016. Acho que era o Walter, o goleiro. Ele tromba com o zagueiro, não foi com o atacante. Com o zagueiro do próprio time. Então não tem muita comparação. Agora, pra mim aquilo ali não deveria ser marcado falta, mas olhando ex-árbitros falando, pra quase todos aquilo é falta. Então... Eu vi gente falando, mas não teve revisão. Gente, é óbvio que teve revisão. E o VAR concordou com a marcação do campo.